Oi, pessoal! Oi! Oi, pessoal! Que coisa boa começar o vídeo assim, né? Tudo bem, pessoal? Linda, né? A nossa bebê. Então, gente, como é que vocês estão? Essa semana eu quero conversar com vocês sobre uma pessoa muito mega super especial na minha vida. Essa pessoa é o meu esposo, o Gui, o Guizão, o Gilbs, o Guilherme, tanto faz, né? Esse homem que veio na minha vida para somar, o meu companheiro, ele estava de aniversário terça-feira, então eu gostaria de falar com vocês sobre ele, sobre a nossa história, como tudo começou, né? Da onde que iniciou o Guiavá, o Guivá, que é uma coisa só, né? Porque eu acredito que nós somos um só, eu e ele. E isso é tão bom poder partilhar com vocês, porque eu acredito que cada um de nós, além de ter uma história, né, a gente é uma história. Eu sou uma história, você tem a sua história, você é uma história diferente de qualquer outra, porque cada um viveu as suas experiências, né, as suas vivências, e é isso que nos faz tão especiais e tão únicos, né, que a gente pode crescer tanto um com o outro. E aí agora a Helena resolveu reclamar um pouquinho, né, hoje ela fez GIT. Ela tava com 2 meses, então ela tinha 3 vacinas para fazer. Então ela tá um pouquinho reclamona, mas vamos lá. Qualquer coisa, né, a gente para e depois continua. Mas assim, ó, como eu falei para vocês, então, cada um de nós é uma história. Então eu acho que antes de falar sobre a nossa história, minha e do Gui, eu preciso falar para vocês como eu era, né? Como eu via essa questão do namoro, como era a pessoa que eu imaginava ter para mim, né? Então, quando eu era adolescente, eu era uma menina muito comportada. Tem aí as testemunhas, a mãe, as minhas irmãs, minhas amigas lá do ensino médio que podem dizer que eu era uma menina muito diferente, sabe? Eu imaginava assim pra mim, até o beijo tinha que ser especial, não podia ser em qualquer pessoa, por qualquer motivo, tinha que haver sentimento e um objetivo. Então eu sempre quis namorar uma pessoa só e casar com aquela pessoa, era o meu plano, né? Então, além de pensar dessa forma, também eu conversava muito com a Martinha, minha amiga de infância. Até hoje eu conversei com ela, pude matar um pouquinho a saudade, sobre como eu imaginava que eu queria que fosse meu namorado, meu esposo, né? E aí, quando eu orava pra Deus, eu tinha uns requisitos básicos que tinha que ter. Ele tinha que ser loiro, tinha que ter o olho azul, olha só, tinha que ter vida com Deus, né? E tinha que saber tocar violão. Não podia, né, ser qualquer um assim. Tinha que ter esses requisitos básicos e essenciais. Então, era assim que eu imaginava a pessoa que eu queria pra mim, né? E em 2008, então, eu conheci o Gui, o Guizão, né? Chamavam ele de Guizão. Ele era grandão, bombado, muito bonito, vivia na academia, mas assim, ele era meu amigo, sabe? Eu nunca parei pra ver ele de outra forma. Ele era um cara muito divertido, alegre, um pouco tímido, né? E aí, lá por início do ano de 2009, ele me chamou no MSN. Alguém lembra do MSN? Bom, então, era um aplicativo, não era um aplicativo, era um programa, um sistema que as pessoas conversavam. Tipo o WhatsApp, assim, só que é só no computador, não era no celular. E aí ele me chamou no MSN que ele tinha que me contar uma coisa. Sim, Helena, papai tinha que me contar uma coisa, né? E aí ele me disse que ele me chamou no MSN, né? Eu fui lá, falei com ele e ele disse assim: Vanessa, eu gosto muito de ti. Eu disse, bom, que legal, né? Eu também gosto. Mas aí ele disse, não, mas eu gosto de uma forma diferente. Ui, eu fiquei sem saber o que falar, né? Mas tudo bem, né? Beleza. Mas aí, como eu não sentia nada, assim, não era recíproco, eu meio que evitei ele um tempo, né? Não conversava muito com ele. Mas lá um belo dia, depois lá em março, acho que foi, ele me contou início do ano, né? Então em março, um dia decidi, depois do culto, a gente ia na igreja, né? Daí depois do culto eu falei pro André, que era nosso amigo em comum. Eu disse assim, André, avisa o Gui então que eu vou descer com ele pra nós conversar, dar uma volta, né? Ver quais são as intenções desse guri comigo. E aí então, exatamente, a gente pegou e desceu. Fomos numa lancheria que a minha mãe trabalhava.
E aí lá a gente conversou tanto, gente, foi tão gostoso, sabe? Eu pude conhecer o Gui como ele é, a gente riu muito, ele me pagou um sorvete. E assim eu comecei a conhecê-lo, né? E admirar ele como pessoa. Foi assim, então, que eu dei a primeira chance pra ele, nesse dia. Continuando, então, com a Helena no colo e esse fundo musical de barulho de crianças brincando e papai cantando, a gente termina a história. E o Gui, muito esperto, então, né? Depois que eu saí com ele pra comer um sorvete, né? Não aconteceu nada, a gente não se beijou, não aconteceu nada, a gente só conversou. E aí na segunda-feira, muito esperto e inteligente, e graças aos conselhos e dicas dos nossos amigos em comum, né? Que eu falei antes, o André, o Rony, a Dani, muitos amigos nós tínhamos em comum. Então ele teve uma super ideia, né? Me mandou uma cesta de chocolate no meu trabalho. Gente, quem me conhece sabe, né? Que eu sou apaixonada por chocolate, por doce. E ele me mandou aquela cesta de chocolate. E aí, dentro da cesta de chocolate, além de muitos chocolates, tinha uma ursinha, que eu tenho até hoje. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. A Chica. Tem até nome, porque ela é tão familiar, né? As crianças brincam com ela, agora o Emanuel, a Helena, gostam bastante da Chica. E a Chica tava junto na cesta. E também, olha que astuto, né? Tinha essa cartinha aqui, ó. Ai, super linda, vou ler pra vocês, tá? Eu guardei porque assim, ó, não tem explicação. Resposta das minhas orações, gente, tá aqui, ó. Ó, vá, quero fazer você feliz. Você é um anjo enviado por Deus. Agradeço a Deus todo dia por ter colocado você na minha vida. Nossa, que profundo. Assina, observa isso. Loiro dos olhos azuis que toca violão e tem vida com Deus. Toma, Vanessa. Como quem diz assim, ó, hello, eu sou a tua resposta. Isso porque eu vivia falando aos quatro cantos os requisitos do meu pretendente, né? Como que deveria ser. E eu falava pros meus amigos, então ele acabou descobrindo, eu acho, né? E escreveu exatamente como eu queria a pessoa. E ele era essa pessoa. Então, depois desse dia, eu lembro bem, eu conversei com a minha mãe, né? Quando eu li isso, gente, eu disse, ops, sabe quando cai a ficha e tu pensa, será? Daí depois tu, claro que é. E aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe um dia e disse assim, mãe, quero dizer uma coisa pra senhora. Se amor é uma decisão, eu decido amar o Gui. Bem assim, disse pra mãe. Porque a minha mãe, ela me dava poucos conselhos sobre isso, né? A gente não conversava muito sobre namoro, essas coisas. Mas uma coisa que ela me disse que eu nunca vou esquecer é assim, vá, namore com alguém que goste mais de você do que você dele. Esperta, né? E aí eu disse, bom, tá aí, né? Ele tem os requisitos e ele me ama. Gente, sério, então me caiu a ficha e eu decidi amá-lo. Então aí, gente, por isso que eu acredito mesmo que o amor é uma escolha, que você escolhe amar a pessoa e que, lógico, né, tendo a reciprocidade, dá muito certo. Se o outro vai ser recíproco com aquilo que você sente e você ama, dá certo, sempre dá certo. O amor dá sempre certo. E eu escolhi amá-lo, né? E aí depois disso, então, isso foi numa segunda que ele me mandou a cesta, logo depois que a gente conversou. E aí na quarta a gente foi tomar um café numa cafeteria. E daí na sexta-feira 13. Por isso que eu não acredito que sexta-feira 13 é dia de azar, não. Não é nada. É o meu dia de sorte. Eu posso dizer assim. Sexta-feira 13 de março, a Pri, minha irmã queridíssima, né? Disse assim, vai lá em casa jantar com o Gui, né? Leva o Gui lá em casa jantar. Chegamos lá. Bom, a Pri, quem conhece sabe, né? Já começou a chamar de cunhado, cunhado pra cá, cunhado pra lá. A Evelyn dizia que eu ia namorar com o Gui. A família inteira apaixonada pelo tal do Gui, né? Porque eu já tava com 21, né?
E não tinha namorado ninguém, então eles queriam me desencalhar. E aí começaram a chamar ele de cunhado, toda aquela coisa bem familiar, né? Mas nós nem tínhamos se beijado ainda, na boca, nada. E aí, depois da janta, muito legal, divertida aquela noite, ele fez uma janta pra nós. E aí ele foi me levar pra casa, né? Que a Pri já era casada e eu morava com o pai e com a mãe. E ele me levou pra casa. E daí no caminho de casa eu dei a mão pra ele, né? Peguei na mão dele e disse, ops, soltei, né? Bem assim, oi filha, vem cá que a mãe tá contando a história do papai e da mamãe. Ó quem chegou aqui, ó. A nossa primogênita, linda. Então, aí peguei na mão do Gui, daí já soltei, toda envergonhada, né? Chegamos lá em casa, assistimos um filme. E daí, gente, no meio do filme, quer dizer, logo no início, eu acho. A gente tava pertinho do outro. Ai, que coisa. E sabe uma coisa também, ele era muito astuto, como eu disse. Eu sou muito sincera, né? E sempre fui. Então eu dizia pros meus amigos, pras meninas, ai, como é bom o Trident de morango, que delícia o cheirinho do Trident de morango. E adivinhem o que ele tava mascando, filha, naquele dia? Um chiclete de quê? Se a mamãe gostava de morango, qual chiclete que o papai tava comendo, será? Morango. Acertou. O papai pegou um Trident de morango, né? E aí aquele cheirinho de morango, aquela coisa. Daí encostamos o rosto assim, ó, um no outro. E de repente... Tcharam! Ele me beijou. Ou eu beijei ele. Não sei. Até hoje a gente sempre fala, tu me beijou? Não, eu que te beijei. Tu que, né? Enfim, a gente não sabe. Porque nós nos beijamos na sexta-feira 13 de março. Foi um beijo muito delicioso. Depois do beijo, gente, ele pegou a minha mão, colocou no coração dele. Ai, querido, o coração dele tava disparado, assim, ai, tava morrendo de amores por mim. Sério, coisa mais querida, sabe? E foi um beijo de sentimento, foi uma coisa muito especial mesmo. Isso foi na sexta-feira 13. Resumindo a história, assim, brevemente. Aí, no domingo, no mesmo dia, ele disse assim, posso falar com teu pai, Vá? A gente já pode namorar. Eu disse, calma! Como é que já vamos namorar assim, né? Mas ele já queria me namorar e eu disse, não, vamos esperar, a gente tem que se conhecer melhor, não sei o quê, né? Toda aquela ladainha. E aí, aí tinha um acampamento no sábado, gente, eu vi aquele guri, eu só queria estar com ele, sabe? Eu só queria pegar na mão dele, ser namorada dele, era uma coisa muito esquisita. E aí no domingo, ele foi lá em casa de tarde e a gente decidiu namorar. 2 dias depois do primeiro beijo. Eu lembro até hoje, né? Ele chamou o pai e disse assim, Batista, eu queria pedir se eu posso namorar com a Vanessa. O pai disse assim, pode sim. Ó, aqui, ó, te dou garantia, mas não tem devolução. Exatamente. O pai queria se livrar, eu acho, né? Porque a mulher já estava com 21 anos e não tinha namorado, nem indício de que ia casar, né? Ele disse bem isso pro Gui, foi muito engraçado, assim. E realmente, né, a partir dali a gente começou a namorar, namoramos, aconteceu muita coisa no nosso namoro, que em outro momento eu vou compartilhar com vocês. Olha isso, muitas cartas de amor. Meu pai, aqui essa caixa aqui, ó. Eu tava dando uma olhada agora nas lembranças e que delícia poder relembrar, ler as cartinhas de amor. Olha ali, mana, quando você lê eu te mostro. Ler, né, ouvir as coisas novamente, né? Como é gostoso namorar e isso é muito bom poder relembrar essas coisas. Então, gente, é essa a história do nosso namoro, né? Muito legal, eu decidi amar. E é aí que tá, sabe? E esse homem pra mim é um presente que Deus me deu. Eu escolhi ele, escolhi amá-lo, mas com certeza foi Deus que cruzou nossos caminhos, né? Pra que a gente pudesse ser um e construir essa família que a gente tem hoje. Certo? Então, olha! Ih, tem muita
carta aqui, gente. Ah, esse homem, ele é muito romântico. Ele era mais, né? Quando nós namorávamos. Agora que ele já me conquistou, de vez em quando ele ainda lembra que ele é. Mas ele é um cara maravilhoso e eu só quero desejar pra ele, então, muitas alegrias. Já falei isso pra ele, no ouvidinho dele, já desejei todas as coisas boas. Mas só pra compartilhar com vocês a nossa história, um pedacinho, né, no início do nosso namoro, que foi muito especial. Um beijo, tá? Fiquem com Deus, então, e até a semana que vem. Beijão! Beijo, Maria! Não. Isso aí não vai pegar dentro de mim, não. Não vai pegar, não.